Olá, queridos amigos. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde dos animais. Estamos já conosco aqui com o Dr. Flávio Fernandes, que é médico veterinário. Prazer em tê-lo conosco, Dr. Flávio, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu. Então, Dr. Flávio, eu gostaria de, em primeiro lugar, também saber se, como veterinário, tu tens alguma especialidade. Sim, sou veterinário clínico geral, mas com ênfase em dermatologia veterinária, cuidando da pele deles. E como tem problemas, de pele nos animais e às vezes coisas que até são genéticas, não é? Sim, 70% do atendimento clínico é dermatológico. É genético, sim, então, cada raça tem a sua predisposição genética de algum probleminha dermatológico, sim. E quais são os principais problemas, da pele dos animais? A gente se preocupa quando o animalzinho está se coçando muito, ou perdendo pelo, ou apresenta algum outro tipo de lesão, não é? E nem tudo é só alergia ou pulga, não é? Nem tudo, porém a doença mais comum que tem nos animais é a síndrome atópica, né? É quando aquele animalzinho se coça a vida inteira, né? Fica tomando um monte de corticoide a vida inteira. Então, para isso, esse problema é o mais comum, mas é claro, tem os problemas cabeludos também. Sim, mas fala um pouquinho mais sobre essa dermatite atópica, então. O que é isso? Qual é a origem? Hoje em dia se fala que não é mais uma doença única, e sim uma síndrome, a síndrome atópica, é quando o animal tem probleminhas de pele partindo do prurido, partindo da coceira. Isso acomete mais a raça Shih Tzu, Maltês, Golden, quem tem Golden também tem que se preocupar, e é genética, o animal tem uma predisposição maior a perder a primeira barreira de proteção, e isso leva a vários problemas ali de alérgenos que entram facilmente na pele por perda dessa primeira barreira, e aí ele começa a apresentar os sintomas de vermelhidão na pele, muita coceira, uma coceira nota 10, E com a coceira começa a vir os problemas secundários, as infecções bacterianas e por fungos, leveduras são mais comuns. Então é uma doença multiparâmetro, Ela tem envolvimento intestinal, por causa da sensibilidade aos trofoalérgicos alimentares, principalmente proteínas como a do frango, não hidrolisadas. Então são animais que têm uma sensibilidade alimentar um pouco maior, a sensibilidade à infestação de parasitas como pulga e carrapato, ambiente, os ácaros domésticos são hoje um grande problema, Não é só para as pessoas, é para os animais também. Exatamente, A dermatite atópica ou síndrome atópica canina, ela é associada à síndrome atópica humana, que acometem jovens, crianças. Então é muito correlacionado o problema genético de ambas as espécies, Então hoje a gente tem esse problema mais grave. Então o dermatologista, ele vive estudando a tal da dermatite atópica que acomete as principais raças aí da moda, Shih Tzu, Maltês, o Golden Retriever são as 3 marcas clássicas, mas as outras raças também têm outros probleminhas. Mas a dermatite atópica hoje é o principal problema dermatológico dos cães. Bem, e a gente só tem como saber consultando o médico veterinário para não incorrer no erro de ficar dando talvez medicação por conta própria ou mesmo aplicando vários produtos que também a maioria das vezes são produtos caros e daí não resolvem, não é? A dermatologia em si é uma especialidade cara. Os produtos cada vez mais eficientes e cada vez mais caros, Então, o ideal é a pessoa ter o acompanhamento de um clínico geral inicialmente, para detecção de problemas mais simples, mas o que a gente não quer é que o problema fique crônico. E aí tem que
que recorrer geralmente a corticoide. O pessoal dá os corticoides, não que o corticoide seja ruim. O corticoide, ele é bom para crise, ele tira o animal da crise, mas depois tem que fazer um estudo, um acompanhamento junto com o médico veterinário para determinar qual é o tipo de alergia que ele tem, se realmente ele é um atópico ou se ele é um reativo alimentar ou se ele tem alergia a ácaro doméstico apenas a saliva de pulga. Então a alergia, em geral, a gente sempre tenta banalizar, falar que é atopia, mas atopia é uma coisa e alergia a outras coisas que não seja um animal atópico é outro assunto, né? Mas tem que ir acompanhamento veterinário sem dúvida. Se puder chamar um dermatologista veterinário, melhor ainda. Então a gente já tem aí uma indicação, não é, pessoal? Isso de fato é importante, até porque, assim como para as pessoas, o uso crônico de corticoides por conta própria vai acabar ocasionando outros problemas de saúde, né? E outras complicações, não é, Flávio? A principal complicação nos cães com o uso crônico de corticoides é a síndrome de Cushing, né, que é uma condição hormonal onde a glândula supraadrenal fica atrofiada, né, e o cão passa a não produzir os próprios corticoides endógenos, né. Então, se você fica dando corticoide pro seu animal, e é claro, ele vai responder, ele vai parar de coçar, vai te aliviar, mas não vai resolver o problema do animal. Então, o certo, hoje em dia, falando em evolução da veterinária, evolução da dermatologia veterinária, você tem que buscar a causa quanto antes, e no caso de animais alérgicos, hoje, na medicina veterinária, nós temos já 2 caminhos, um ainda em estudo e o outro já bem promissor, que é a imunoterapia, que é quando a gente descobre o alérgeno causador ou alguns alérgenos e faz a imunoterapia, o uso de vacinas, e outras células-tronco que estão entrando aí, na minha opinião, para ficar com a maioria das resoluções terapêuticas. Assim como, né, para as pessoas também, né, na mesma linha aí, tem para os animais. Então, olha só, isso aí é uma coisa bem legal. Bem, Flávio, outra pergunta em relação a alimentos. Existem alguns alimentos que são mais predisponentes a desencadear esses tipos de alergia? Sim. Geralmente alimentos onde a proteína, primeiro tem que ter a predisposição alérgica do animal, e se você tem um animal alérgico, seja lá por qual motivo, você tem que disponibilizar para ele ou uma única proteína com um único carboidrato, e que essa proteína tenha o processo de hidrolisação. A proteína hidrolisada, ela é como se, por exemplo, você dá um pedaço de proteína normal sem ser hidrolisado, é um peso bem grande para o intestino. Quando hidrolisa, essa proteína é fragmentada em vários pedacinhos, não sensibilizando o sistema imunológico intestinal lá, que está pegando as partículas e apresentando para o organismo. Então isso não desencadeia a proteína hidrolisada. Então nas rações, você procura uma ração com proteína hidrolisada, mesmo sendo frango, que hoje é o grande vilão dos alérgicos, tendo frango hidrolisado, ele sendo hidrolisado não sensibiliza todo a cascata de desenvolvimento da alergia. Então, a proteína sendo uma proteína, hoje se fala muito em tilápia, né, nos peixes, se fala muito no porco, né, e se fala muito no cordeiro. O cordeiro já estão correlacionando por reação cruzada com a carne vermelha, mas se for hidrolisado com uma única fonte de carboidrato, no caso a mandioca, né, o pessoal está botando, ou a própria abóbora ou moranga, já é um alimento correto para fornecer para esses animais alérgicos. Então é um combo bom fazer isso. Certo. Bem, Flávio, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos com você aí no nosso Viver Bem. Viver Bem.
Estamos de volta e continuamos a falar sobre a saúde dos animais, continuando a conversar com o Dr. Flávio Fernandes, que é médico veterinário, especialista em dermatologia e que nos falava pouco aí, não é, das doenças dermatológicas, especialmente as atopias e outras alergias. Mas, voltando à questão da clínica geral, eu gostaria de saber se tu atendes a todos os animais ou, né, mais os pets. Eu atendo só cães e gatos. Problemas dermatológicos em coelhos e porquinhos da Índia, eu atendo também, desde que sejam animais regulamentados, né? Mas a gente atende, mas é pouco. O meu foco e até a procura, né, é quase 100% cães e gatos, com gatos aumentando bastante. Pois é, essa questão das alergias vem realmente também aumentando muito nos animais, eu creio, e assim como nas pessoas, porque antigamente não se tinha tantas pessoas alérgicas e agora os animais se tornando alérgicos, né? A que tu atribuis isso? Particularmente, eu penso muito numa hipótese chamada hipótese de higiene. Os cães estão ficando mais, e os gatos, mais dentro dos domicílios, dormindo com os tutores, tendo pouco acesso à rua, pouco acesso a jardins, muitos animais de apartamento, assim como ocorre com as crianças que estão nascendo cada vez mais de cesariana, e aí colhendo os frutos negativos disso aí, os animais também. Então você está tendo muita cesariana, os animais não nascendo muito de parto normal. Quando nascem, vão para ambientes completamente higienizados, não que isso seja ruim, mas que está cada vez mais fechado, né? E o sistema imunológico acaba sofrendo bastante quando entra em contato porque daí não conhece, daí quando entra em contato, começa a desenvolver uma série de problemas, e nós atribuímos também o aumento da dermatite atópica, inclusive a isso, né, que a gente chama de hipótese de higiene. Então, é por aí o meu raciocínio. Como os animais estão mais domiciliados, né, dentro propriamente, eu acho que isso vem nos fatores. Pois é, no caso, o excesso de higiene, que não deixa desenvolver, não é, uma imunidade competente, não é? Mas a questão alimentar também. Né? Eu queria te perguntar, porque antigamente não tinha essa coisa de ração, a gente fazia, eu lembro lá, né, dos meus avós, faziam arroz, polenta, botava restos de coisas, né, de casa, assim, que sobrava, né, e dava para os animais e estava tudo certo, né? E hoje, não pode dar isso para o cãozinho, não pode dar essa comida, não, é só ração, né? Então, isto também não é uma coisa que mudou bastante, porque como tu disseste, falaste do frango, né, que tem desencadeado mais atopias, e também isso teria alguma explicação, ou a questão dos alimentos mudou, ou porque as rações realmente são melhores, né, para a saúde dos bichinhos? No caso da ração, a ração veio, né, eu peguei o início disso aí. A ração veio para facilitar mais a nossa vida do que a deles, né? Eu sempre falo isso aí, sou apedrejado por causa disso. Mas as rações boas, as rações de linha superior, porque tem rações e rações. As rações de linha superior, sim, são melhores, são balanceadas, ali tem todos os nutrientes que os animais precisam. É claro que se você vai diminuindo a qualidade da ração, vai diminuindo a qualidade da proteína, menos nutrientes disponíveis para eles, e a gente tem que respeitar um pouco a faixa etária, né? Alimentar conforme a idade do animal. Em relação à comida de antigamente, para mim, alguns pontos. Dar polenta com carne ou misturado com alguma coisa antigamente, e era o cão de fora, né? Era o cão que ficava no pátio, né? Aí falava assim, mas ele vivia saudável. Sim, mas a gente olhava menos para ele. A gente olhava de sábado, domingo. Hoje a gente olha todo dia, toda hora, então a gente identifica problemas. Não que eles não viviam bem, obrigado. Sim, viviam bem, obrigado, mas lá no quintal.
Depois que vieram para dentro de casa, a gente lançou mão as rações surgiram, e é claro, é essa divisão da qualidade. Então, a ração é boa? É boa sim, desde que você dê uma ração de qualidade. Isso implica em preço, não tem jeito, né? Hoje em dia, qualidade igual a preço. Quanto maior o preço, maior a qualidade. Então, nós temos rações excelentes no mercado que a gente até seria leviano falar que não, ração não faz bem, não. Ração faz muito bem para o cão, só o coitado não tem direito à escolha, ele tem que comer aquilo lá, né? Mas a comida caseira, ela, que a gente chama hoje de alimentação natural, que é aquele que você vai no açougue, compra um pedaço de carne para o seu cachorro, faz a comida para o seu cachorro, ela também é saudável. Só tem que lembrar a falta de nutrientes, né? Porque dando alimentação natural, você tem que suplementar ele com os nutrientes macro e micro, você tem que botar os minerais, os aminoácidos, tem que botar junto na alimentação. E essa conta é difícil de fazer sem um nutrólogo veterinário. Aí eu aconselho ir para a ração mesmo. Verdade, muitos também fazem isso por causa da qualidade do cocô do bichinho. Sem dúvida, se a alimentação natural, as fezes vão ser naturais, né? Vão ser mais naturais do que o normal. A ração, ela já vem com bastante substâncias para diminuir tamanho e umidade. Não é aquelas fezes sem muito cheiro, o que às vezes para algumas raças, no caso do Shih Tzu, é um problema, porque ele já é comedor de fezes quando filhote, né? Ele faz ninguém sabe a hipótese disso aí, por que isso ocorre, mas é uma raça predisposta à coprofagia. E aí as rações modernas, que tem o tal do extrato de yucca, que elimina o odor de podre nas fezes. Para o Shih Tzu é um prato cheio, né? Ele não consegue identificar aquilo como o dejeto dele e sente cheiro da ração e acaba comendo, né? Mas a ração, por quê? Animais domiciliados, apartamento, área de serviço pequena junto com a cozinha, não sei o que, fizeram essa tecnologia nas rações, e a maioria tem, de diminuição dos odores, né? Olha, eu acho ótimo, de fato, porque a gente tem certeza que está dando uma alimentação balanceada, né? Então, eu acho que é ótimo, né, para o animal, e a gente fica tranquilo também, não é? As fezes não são nem diarreicas, nem o cãozinho, o gatinho ficam muito constipados, né? Então é tranquilo. E hoje tem rações, eu estava vendo esses dias, né, não é a tua especialidade, mas assim, para cachorros que têm doença renal, né, intolerância também a glúten e uma porção de coisas. Então, realmente está melhorando cada vez mais. Mas, Flávio, ainda falando um pouquinho sobre outras doenças de pele, como fungos ou infecções, que hoje algumas outras coisas não se tem mais tanto também por estarem dentro de apartamento em relação a certas coisas que se tinha, né? Outros bichinhos que às vezes entravam na pele. Eu não sou veterinária, né? Mas eles falavam em bicheira, né? A gente ouvia falar nisso, que eu, né, não sei bem o que é, mas em relação a essas outras doenças. A bicheira, na verdade, são larvas de mosca. Essa mosca preta, nossa, chata, do churrasco, é ela que vai e coloca em qualquer ferida aberta ou que tenha secreção purulenta, né? Tem um pus ali. Até uma própria remela exagerada pode ser fonte de colocação dessa mosca das larvas. E a bicheira é aquele monte de larva, né? O pessoal fala, mas é berne. Não, o berne é uma única mosca que coloca uma larva. Na verdade, essa mosca ela não pousa na gente, ela abraça outros insetos no ar, coloca a larva e esse inseto em contato com os corpos, pelo calor a larva desce e se instala daí uma única larva, que é aquele famoso berne, né? O fungo não é tão comum como as pessoas imaginam. A infecção por fungos, dermatófitos, eles na prática clínica é um pouco mais difícil, mas em todo o exame dermatológico que a gente vai fechar ou fazer uma ficha clínica dermatológica do animal, a cultura fúngica faz parte. Mas não é todo o fungo que aparece na cultura fúngica que a gente vai sair tratando. Nem toda lesão arredondada
sem pelos vai ser fungo, né? Então, a doença mais comum, a infecção mais comum ainda é a bacteriana, né? Onde você tem ali pústulas, né? Pústulas pelo corpo e a bactéria. Mas se for um cão atópico, você vai ter supercrescimento de fungo e supercrescimento de bactéria, porque ele é predisposto a essas coisas. Mas existem inúmeras doenças, né? O caso do Spitz. O Spitz é um cão que não pode ser tosado. Então, se você tosar, ele pode ter a famosa alopecia pastosa, que perde todo o pelo do corpo, ou a tal da alopecia X, que é genético, e em um certo momento da vida dele ele perde pelo só do tronco, né? Só do tórax e barriga, e mantém cabeça, extremidades com pelo, né? Uma doença principal. Pastor alemão tem as peculiaridades das infecções de cauda, né? De cunho imunomediado, né? O Akita também, né? A dermatite actínica, e aí você tem inúmeras doenças, e por isso é importante o diagnóstico precoce, para a gente poder, os bulls, os bulls terriers, pitbull, com as piodermatites, né? Que é o grande problema deles. Animais de pelo curto, inclusive, quando vão para banho e tosa, geralmente, após uma semana, apresentam piodermatite, que é aquela monte de bolinha de pus pelo dorso, que parece empipocado, o cachorrinho, né? Então é porque há fratura de folículo na esfregação do banho. Então são doenças comuns. Então o diagnóstico precisa, na minha opinião, de um especialista para chegar no ponto certo. Então, é importante que haja uma avaliação, né, preventiva destes animais, até para orientar como deve ser o banho e a tosa. Né? Deve ser algo personalizado, né, para cada animal, para quem está fazendo, né, esse serviço, não friccione talvez demais a pele, ou não tose demais, que não haja prejuízos e problemas, porque depois, né, tanto a gente fica infeliz, porque cada vez que volta do banho e tosa tem problema, quanto o sofrimento do animal, não é? Isso aí é fundamental, né? As pessoas hoje mandam o seu cachorrinho para o banho e tosa, mas tem que saber que cachorro que tem, qual é o cachorro que eu tenho, esse cachorro eu posso tosar, eu devo conversar com o veterinário e dizer, olha, eu tenho um Shih Tzu, eu posso tosar ele na pele? Não. Eu tenho um gato, eu posso mandar ele para o banho e tosar? Não. Essas questões, as pessoas às vezes passam por cima disso só por causa, às vezes, da estética, ou porque, né, quer deixar ele cheirosinho, lembrando que cachorro tem cheiro de cachorro. É verdade, começa a botar muito perfume aí pioram as alergias às vezes. Bem, o Dr. Flávio Fernandes está aqui trazendo muitas dicas importantes para a gente, e você fique ligado aí, não é? Consulte o veterinário antes de sair fazendo coisas aí por conta própria com seu animalzinho. Muito bem, Flávio, eu te agradeço muito por estares conosco aqui, né? Dando esse tempinho hoje para conversar com a gente e orientar as pessoas aí quanto aos seus animaizinhos de estimação. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Verbo.